Estamos começando o Milênio Espírita, respostas à razão e ao coração. Hoje o programa vai falar sobre o Grupo Espírita Casa da Sopa. Daqui ao nosso lado, a Lídia Valesca Pimentel. Ela, em Fortaleza, é uma das fundadoras do Grupo Espírita Casa da Sopa, que atua com população de rua na capital cearense desde 1995. Está completando, portanto, 20 anos de atuação. A nossa convidada é também socióloga, professora universitária, com doutorado em Sociologia, versando sobre população de rua, e é espírita desde 1992. Lídia, eu vou perguntando logo como é que foi a sua chegada, como é que você chegou à doutrina espírita? Bom, eu tenho uma formação católica. Vim de grupos de jovens, tinha um grupo ligado à teologia da libertação, às comunidades eclesiais de base. Eu acho que mas eu às vezes tenho a impressão que eu sempre fui espírita a minha vida toda. Fui catequista, formador de crisma, essa coisa toda aqui, mas muito cedo. Para você ter uma ideia, em 1992 eu tinha 20 anos. Então, 20 anos eu já tinha uma formação nos grupos de jovens de pastoral de juventude já há bastante tempo. Então, eu cresci toda a minha adolescência nesse meio. E eu não tenho dúvida que o meu chamado foi um chamado de amor e foi um chamado do coração. Não foi pela dor como às vezes acontece. Na maioria das vezes. Eu vim, de fato, pelo amor no duplo sentido, porque foi quem me fez o convite para conhecer o Espiritismo, foi um grande amigo, que na época era um grande amigo, hoje é meu esposo, o Leonardo, e nós nos reencontramos, porque também nos conhecíamos já desde a adolescência, e ele disse, eu queria te convidar para ir conhecer um grupo de jovens. Numa casa espírita. Eu não sabia nem o que era uma casa espírita, inclusive tinha pré-noções assim, até meio deturpadas do que fosse um centro espírita. Mas eu me identifiquei imediatamente. Passou então a integrar a Mocidade Espírita Joana de Ângeles. A MEJA, exatamente. E eu não tenho dúvida que a minha formação espiritual, mas também teórica, de base, daquilo que a gente aprende da doutrina espírita, foi na MEJA. Eu, ao contrário da maioria das pessoas, não fiz aquele trajeto clássico de todo ES, de tudo, não. Eu fiz, porque éramos um grupo muito engajado, mas de pessoas muito interessadas em estudar. Então, nos anos em que eu estava, éramos assim estudiosos. A gente estudava muito, tinha grupos que depois das reuniões continuavam estudando. E isso foi assim me fortalecendo e eu fui encontrando as respostas que eu precisava. E de repente você passou a integrar-se também no movimento mais fantástico da doutrina, que é o da caridade, da solidariedade. Exatamente. Foi aí que nasceu a Casa da Sopa? Foi exatamente assim, em 95, mas antes disso, já entre 92 e 95, nesse interim, né, já havia o trabalho de distribuição de sopa na União Espírita Cearense. E nós integrávamos o grupo que distribuía a sopa. Nós fazíamos sopa, eu adorava fazer a sopa, cortar as verduras e depois distribuir. Nós tínhamos uma rede de colaboradores muito grande, tinha pessoas que trazia a carne, outro a verdura, outro. Então, assim, ia aquela coisa, assim, como uma rede solidária, mesmo, de forma comunitária e que envolvia pessoas de vários centros espíritas, inclusive nós, jovens, que éramos da MEJA nesse tempo. E nós ficamos lá até 95, quando nós resolvemos fundar a nossa própria casa, né, e dirigir esta casa para o atendimento à pessoa em situação de rua. Não era uma casa espírita vocacionada a fazer o tradicional reuniões evangélico-doutrinárias, reuniões mediúnicas, mas era com foco no morador de rua. Exatamente. A Casa da Sopa, ela não é um centro espírita. A Casa da Sopa é uma associação.
é uma associação de cunho espírita. Então, ela é como uma ONG. Ela tem um formato jurídico de uma associação sem fins lucrativos. Mas a nossa metodologia é uma metodologia espírita. A nossa inspiração é espírita. Mas o nosso trabalho, não. O nosso trabalho, ele transcende um pouco a tudo isso, apesar da metodologia ser uma metodologia espírita, mas ela, de forma alguma, fazemos qualquer proselitismo ou qualquer forma de conversão ou qualquer coisa do gênero. Para todos. Para todos. Inclusive, nas reuniões, eles têm hora que eles gostam de cantar, aí eles se lembram das músicas evangélicas. Enfim, as coisas vão fluindo e nós temos uma base, de fato, muito comunitária. É isso que a gente tenta desenvolver no nosso trabalho. Onde é que fica a Casa da Sopa e quais são os dias de trabalho que há também a necessidade até de voluntários? Nós estamos situados na Rua Assunção, 431. Estamos lá há vários anos. E nós temos atendimento à população de rua na segunda e na terça. Na sexta, o grupo vai na rua, né, fazer a abordagem de rua e a entrega de sopa. E aos terceiros sábados, nós temos um trabalho, uma vez por mês apenas, mas é um trabalho de acompanhamento, que ao longo do mês ocorre as diversas atividades, mas lá nesse dia é um encontro com 20 famílias que não estão mais em situação de rua. Que passaram por lá, transitaram e chegaram a voltar novamente para... Exatamente. E nesse momento não estão mais na rua. Algumas até têm dificuldade de permanecer na casa. E nós fazemos o apoio dessas 20 famílias. A gente entrega uma cesta básica, mas a cesta básica, como sempre a gente diz, é a grande desculpa, porque o que nos interessa mesmo é fazer o acompanhamento da família. Então, um trabalho ligado para o fortalecimento dos vínculos familiares, porque a gente sabe que o grande problema da ruptura, né, que faz a pessoa ir parar na rua é a fragilização e o rompimento desses vínculos. Da família. Você tem uma tese de doutorado sobre pessoas em situação de rua. E o que é que investigou nesse caso? Qual foi o objetivo nesse? Isso. Eu defendi a minha tese em 1998. Às vezes eu digo... desculpa, em 2005. O mestrado foi em 98 e o doutorado foi em 2005. 20 anos da Casa da Sopa, 10 anos de doutorado. 10 anos de doutorado. Então, eu fiz uma abordagem não sobre a Casa da Sopa. Eu fiz um estudo sobre os percursos da população de rua na cidade. Então, me interessou entender por onde eles andam, como eles sobrevivem e como eles se deslocam na cidade. Como eu venho de uma trajetória acadêmica ligada à sociologia urbana, então o meu foco, o meu interesse era entender a relação dessas pessoas que vivem nas ruas com a cidade. Então, então, eu fui acompanhando os percursos. Como eu lidava há 10 anos com população de rua, a minha vida toda, quer dizer, há 20 anos, a minha juventude toda foi trabalhando com pessoas em situação de rua. Então, não foi difícil eu fazer o meu trabalho de campo, que foi uma tese, assim, de fato... Sim, e de um cunho, assim, bem etnográfico, porque alguns percursos, eu acompanhei os percursos, as narrativas de percursos, por onde eles andavam, e o modo como eles intervêm na cidade. Porque há uma intervenção na cidade à medida em que eles intervêm, porque eles modificam a paisagem urbana. Eles têm ampliado o número desses moradores de rua ao longo desses 20 anos? Muito. Quando nós começamos a distribuir sopa, nós tínhamos uma presença muito grande de meninos de rua. Tinha adultos também, nós sempre presenciamos adultos morando nas ruas, mas nós tínhamos também crianças e jovens e adolescentes. Nós temos percebido que eles têm reduzido o número de crianças e adolescentes. A que se deve? Você já chegou a avaliar? Eu penso que as políticas públicas, as políticas públicas como Bolsa Família e outros, que fazem com que as famílias tenham que ficar com as crianças em casa para receber a renda, né? E aí o incentivo à Bolsa, e aí eles
eu penso que é uma das... Mas também todas as intervenções, as políticas públicas que vêm sendo feitas. Agora, o nosso foco sempre foi o centro da cidade. E, de uns anos para cá, a gente tem percebido uma dispersão para outros lugares da cidade. Então, a gente... Quais são, fora o centro da cidade, que pontos estratégicos assim eles procuram a fim de conviver? As pessoas em situação de rua, elas se localizam principalmente em regiões comerciais. Então, nós vamos perceber que em regiões em que há um fluxo de transeuntes, de comércio, porque é dali também que ele tira a sobrevivência dele. Então, próximo aos mercados. Então, assim, mercados, aqui em Fortaleza, Mercado São Sebastião, centro da cidade, toda aquela em torno ali da Dom Luiz, que tem um centro gastronômico enorme, né? Então, por exemplo, nessa região da Aldeota, principalmente ali no Meireles e Beira-Mar também tem um número muito grande de pessoas em situação de rua, inclusive de crianças e adolescentes, que a gente tinha visto que tinha diminuído e que agora tem aumentado. Que a minha fala anterior diz, hoje a gente encontra menos criança e adolescente, mas algumas crianças e adolescentes elas estão vindo acompanhadas com suas famílias. Nós estamos conversando com Lídia Valesca Pimentel, que é uma das fundadoras, faz questão de dizer que é uma das fundadoras. É porque é um grupo grande, Nonato. Do Grupo Espírita Casa da Sopa, e ela está fazendo aqui, o perfil e o desenho também da cidade e da convivência com os moradores em situação de rua. Quais são os principais estigmas que você tem verificado por parte da própria população a eles? Olha, o imaginário brasileiro não gosta da rua. Ele prefere a casa. Então, você diz assim, menino de rua, mulher de rua, vou te jogar no olho da rua. Né? A rua é esse lugar ruim. É o lugar... lançado, de despejo. Eu, quando discuto isso em sala de aula, eu digo que isso é muito ruim, porque a cidadania ela é construída no espaço público, ela não é do espaço privado. Então, eu percebo que isso influencia muito o fato da gente não gostar daquilo que está na rua, que vem da rua. Mas a pessoa em situação de rua, ela rompe com os vínculos do trabalho formal, da família, os vínculos com a escola. E aí o que vai ocorrendo? Essa pessoa ela vai ficando de fato à margem. E há também uma rotulação pelo desalinho, pelo corpo. Na minha tese eu abordei um capítulo só sobre o corpo, porque o mundo moderno ele exigiu uma espécie de padronização do corpo, de um sentimento que seria assim, do útil, do saudável. De um padrão até de beleza. De beleza. E a pessoa, quando vai ficando muitos anos na rua... se desconstrói. O corpo vai se desconstruindo também. Então, eu pensei assim, que até na tese, pensei em algumas categorias, assim, que o corpo cabide, o corpo excessivo e o corpo caracol. E aí são metáforas, obviamente, mas assim, ele carrega tudo com ele. Ele é um depositário dele. Ele anda com suas... normalmente, ele não tem onde guardar os seus pertences. Então, ele leva os seus pertences consigo. Né? Ele tem um... Esse é o caracol. Esse é o caracol, não. Esse é o cabide. O cabide. Ele leva com ele. Ele leva também as memórias dele, o passado, no seu próprio corpo, as tatuagens, né? E aí eu fiz toda uma abordagem também de como esse sujeito, ele vai criando uma sociabilidade que é típica da rua. E a entender o que é a rua e o que é que a rua fornece para ele como símbolos e sinais da própria rua. O cheiro da rua. Eu, por exemplo, sou capaz de ter a memória do cheiro da rua, que é um misto assim de suor, né, com sol, com urina. Então, é uma desconstrução do corpo. Eu acho que essa metáfora que você deu da desconstrução é importante. Né? E aí, esse corpo, que era um corpo alinhado, que é o que as pessoas exigem, e aí ele também acaba virando um excluído e rejeitado pela cidade. E de que modo a Casa da Sopa pode contribuir para a compreensão da pessoa em situação de rua, no sentido de sua reinserção na vida? Bom, nós somos a primeira instituição que nasceu aqui,
né? Então, nós falamos isso com muito orgulho, porque nós somos... Isso tem muito a ver também com o espiritismo, né? Com o vanguardismo, que é fazer a intervenção, a caridade, e não uma caridade que é assistencialista e paternalista, mas uma caridade viva, que acredita nas pessoas e que acredita na transformação dela. Então, o que nós queremos, o que nós fazemos na Casa da Sopa, dentro das várias atividades, a gente proporciona banho, alimentação nos dias, não é alimentação direta. O momento em que o trabalho ocorre, eles também podem se alimentar, né? Nós financiamos pequenos negócios, porque nós, há mais de 10 anos atrás, nós criamos uma espécie de banco de ajuda. E o banco era para aqueles que desejassem contribuir para financiar pequenos negócios na rua. Mas nós integramos uma rede, que é o Fórum da Rua. É uma rede de várias outras instituições. Então, algumas outras ações, elas têm um formato que é um formato não só da ação empírica, prática em si, mas também de um papel de denunciar, de um papel político, de fato, de fazer com que as políticas públicas funcionem, que a pessoa em situação de rua seja vista com dignidade, porque a pessoa pode ser feliz na rua. Existe solidariedade na rua, existe amizade, existe amor na rua. Aliás, existe uma coisa solidariedade e um ambiente muito sólido e confiável entre eles, né? É assim, há uma coisa que a gente observa, porque assim, é muito heterogêneo, não dá para a gente chegar e dizer assim, né? Definir, dizer a rua é o lugar do perigo, ou é o lugar... Não, eles se agrupam. Agrupar, por exemplo, na Praça do Ferreira hoje tem muita gente... porque eles também preferem ficar juntos. Tem um local na Tristão Gonçalves, em frente a uma loja chamada Acal. Tem muita gente. Por que eles ficam agrupados? Porque eles se sentem mais protegidos. Então, raramente você vê um morador de rua sozinho. Até encontra. Mas eles são muito mais vulneráveis. Ali no centro da cidade, Rua Major Facundo, tinha um cidadão que fazia segurança de prédios. E é interessante que nas visitas que a gente fazia... ele se dizia o guardador, o segurança deles. Ele depois sumiu, desencarnou. E eu sempre que passava, pergunto, vocês não sentem falta do segurança de vocês? Eu não me recordo agora o nome. Mas você deve ter passado muitas vezes por lá. E aqueles seguranças que também, muitas vezes, se ajudam ali. Com certeza. Eu não tenho dúvida que se essa pessoa desencarnou, de repente está ajudando também espiritualmente, lado, né? Mas acontece muito isso. Então, você tem... Na rua, é preciso criar uma rede de vinculação e de solidariedade que é na própria rua que funciona. Deixa eu parar você para falar exatamente sobre o trabalho Tecendo Vínculos, que você coordena junto ao trabalho da Casa da Sopa, que tem um público de famílias em transição de rua para diferentes comunidades. É esse trabalho que você vincula socialmente as pessoas? É verdade, é assim. Porque o que acontece? A cidade, a metrópole, ela cada vez mais ela é o lugar da solidão e da desvinculação comunitária. Então, eu gosto muito de uma frase de um autor chamado Walter Benjamin, que ele dizia, eu estou sozinho no meio da multidão. Então, a cidade, o centro, é o lugar da multidão. Eu tenho uma coleção de várias histórias. Eu poderia fazer outro livro só sobre histórias. E eu tenho histórias de pessoas que estão na rua fugidas. Há uma espécie quase que de migração para a rua, porque lá ele é invisível, porque lá ninguém o reconhece. Eu conheci uma senhora que ela não queria tirar os documentos. E a gente dizia, mas vamos lá, o pessoal da prefeitura está aqui, eles vão lhe ajudar a tirar os documentos e nada. Aí um dia, quando não tinha nenhum assistente social por perto, ela chegou para mim e disse, eu não posso tirar os documentos. Eu disse, por quê? Aí ela disse, porque senão a polícia vai me prender. Ela tinha um mandato de prisão para ela há muitos anos atrás. E ela, talvez aberto, eu não sei, e ela era do Piauí. E ela tinha matado o marido. Não sei a circunstância também, ela contou a história, não vale a pena dizer aqui. E aí ela foi para a rua. Então, a rua também é um lugar do anonimato e da invisibilidade.
A partir do próprio cidadão comum que não os vê. Que não os vê, exatamente. É como se fosse a massa, a multidão. O que é que nós fazemos? O inverso. É que essa pessoa volte para a sua comunidade e que na comunidade ela possa se integrar. Mas eu vou lhe dizer, não é muito fácil. Eu digo que, com toda a invisibilidade, com todo o problema na rua, porque há essa rede solidária na rua, eles conseguem comida com muita facilidade. Então, eles trabalham, seja mendigando, ou seja, fazendo pequenos serviços, guardando o carro, lavando o carro, essa coisa. Então, existe uma circulação, digamos assim, monetária na rua, é verdade. Que na comunidade não tem. Então, eu conheço uma senhora que a gente peleja que ela sai da rua. E ela diz assim, eu não tenho como ficar, porque eu passo fome. E a gente só tem como dar uma cesta básica para ela. Ela diz, eu vou trabalhar de quê? E aí é uma pessoa sem qualificação. Então, a gente vai tentando atuar em várias frentes. Né? Nessa questão da qualificação, na escolarização das crianças, para que as crianças, porque a nossa preocupação com a família também, porque dos critérios para se engajar nesse trabalho são pessoas que tenham filhos, para que esses filhos não fiquem nas ruas, porque é muito comum famílias com crianças nas ruas, inclusive usando as crianças, né, na mendicância. Ir para casa é vinculá-los à lógica da casa e fortalecer esses vínculos. Porque, em suas histórias, eles disseram para mim diversas vezes, eu vivia com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aí meu pai morreu, depois minha mãe morreu. Eu não me dava com meus irmãos, eu fui para a rua. Eu tenho conhecimento disso. Tem um jovem, ele já deve ter uns 30 anos hoje, ele tem uma caixa de engraxate, ele anda pelas praças entre Ferreira e o centro, e nós encontramos um empresário que financiou o pagamento para ele ir, para voltar para Cariri, com escola que pagaria, mas ele disse que a segurança dele era ali, lá na rua. Quer dizer, fala de uma segurança que, para nós, é difícil entender. Não é? Porque tem uma lógica própria, que é a lógica da rua e dessa rede que é construída por lá. Quem mais sofre na rua são as pessoas com transtornos mentais, porque elas não conseguem interagir. E aí, facilmente, elas são agredidas, elas dificilmente agridem alguém. Há possibilidade da Casa da Sopa fazer uma intermediação para com os hospitais de atendimento? Sim, aí o que é que a gente faz? Né? A gente atua em rede, nós participamos, como eu falei, desse fórum, mas nós participamos da rede, que é a rede de assistência à população de rua. Então, assim, comumente a prefeitura contacta conosco para alguma ajuda ou vice-versa. Então, nós estamos fazendo essa interação para que eles também tenham seus direitos, possam ter direitos não sejam violados, para que seus sujeitos não sejam violados, porque eles são cidadãos, eles têm direito ao posto de saúde, ao hospital, como qualquer outra pessoa. Só que, comumente, eles têm dificuldade de acessar esses direitos. Se a população não tem olhar, não se torna visíveis ao entendimento dela, pergunto a você, e a Casa da Sopa foi incompreendida alguma vez? Diversas vezes, né? A gente incomoda muito a vizinhança da gente. E incomoda porque essas pessoas, quando chegam lá, eles se agrupam, às vezes, na frente da casa. A nossa casa, ela é bem comprida, mas ela é estreitinha. E aí eles chegam, né? E eles vão entrando e muitas vezes ficam ali na rua, esperando que a casa abra. E a vizinhança, às vezes, se sente insegura, porque eles temem a população de rua. Mesmo sabendo da grandeza do trabalho. Nós já soubemos que nós já fomos até denunciados, né? O trabalho foi denunciado, né? Uma vez uma vizinha disse, olha, eu já entrei na justiça para fechar esta casa. É mesmo? Né? Então, assim, nós lamentamos, obviamente, mas nós procuramos dialogar com os nossos vizinhos, porque nós entendemos que esse trabalho é um trabalho de cunho comunitário. Então, volta e meia, no trabalho da terça-feira,
que é um trabalho que tem uma metodologia especificamente espírita, que é um trabalho de fluidoterapia. Nós temos pessoas em situação de rua e pessoas que não são da rua, quer dizer, pessoas que têm suas casas. Nós temos professores universitários, estudantes, pessoas que vão lá, a cura, o tratamento espírita, não cura, tratamento espírita por meio do passe e do evangelho. E eles se integram. Então, eu ia perguntar a você de que forma essa terapia está sendo assimilada por eles. Pela população de rua, sim. Então, em quase todos os trabalhos, nós fazemos eu diria, a metodologia espírita, a prece, o passe, né? O passe eles entendem muito bem. Na segunda-feira, eles fazem alguns minutos de meditação, o que ajuda muito. Então, eles dizem assim para a gente, visualizações, meditação. Então, eles dizem que isso acalma, eles procuram. Então, é muito comum ele chegar na terça-feira e dizer assim, que quem coordena a terça-feira é um grupo, Leonardo também faz parte, a Graça, Emanuel, né? e Onésia. Aí, eles chegam para esse grupo e dizem assim, eu estou precisando de um passe. É maravilhoso. É a necessidade que é maravilhoso. E também porque eles assimilam o que é a importância do passe, não é? E eles tomam banho, tomam o passe, e aí a vida vai prosseguindo e eles vão fazendo as narrativas. E a gente vai introduzindo alguns conceitos espíritas, como obsessão, como reencarnação, nas rodas de conversas em que a gente está trabalhando. Esse grupo que eu coordeno, é um grupo assim que a gente acompanha as mesmas famílias há muitos anos. Então, a gente fala abertamente, claramente, da importância de manutenção dos vínculos familiares, porque a família é o lugar, muitas vezes, de restabelecer esses vínculos, que, inclusive, a reencarnação é essa oportunidade. Então, a gente vai entrando aí com esse, digamos assim, esse conteúdo. Fazendo com que a autoestima deles também se expanda no sentido deles entenderem que a vida, mesmo difícil, é uma oportunidade. E que ele é um espírito. E que ele é um espírito. E sim, principalmente que ele é um espírito. E em que aspecto a gente poderia dizer que o espiritismo é consolador na vida dessas pessoas? Ele é consolador porque ele propõe uma mudança na vida da pessoa. A gente não entende a consolação do ponto de vista de uma, que inclusive é muito mal interpretado, de uma espécie de letargia diante da vida. É consolador porque tem uma promessa. E eu tenho dito sempre que é preciso que haja o perdão para se estabelecer a promessa. A promessa é o futuro. Então, o consolo é a promessa de que é possível mudar para uma vida nova, que é as múltiplas vidas que nós temos a chance de ter, né? Então, entender o momento de hoje, a dificuldade que eles passam e como isso pode ser ressignificado, repensado para a sua vida toda, porque se você é um espírito milenar. E é preciso entender que hoje é uma chance e que essa chance ela continua. Então nós pensamos nesse sujeito como um sujeito integral, como alguém que é capaz de mudar, reconstruir sua vida e a promessa desta vida, de mudar nesta vida, mas também para que este legado vá também para as outras vidas que essa pessoa vai ter. Essa é Lídia Valesca Pimentel, fundadora do grupo Casa da Sopa, e a grandeza desse espírito se revela exatamente na prestação do verdadeiro sentido da caridade, que não é só o doar, mas é, acima de tudo, de transportar àqueles que recebem a ajuda, o auxílio, o sentido de que elas podem também se projetarem da mesma forma que o doador. Muito obrigado a você. Mesmo. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar o trabalho e certamente, né, esse programa vai contribuir para que a gente possa refletir mais sobre a população de rua e de tudo que a gente pode fazer. Quem quiser auxiliar ao trabalho pode ter um telefone, uma
Uma página na internet? Nós temos um blog na Pronto. internet com os nossos contatos e temos também uma página no Facebook. Então, o Grupo Espírita Casa da Sopa certamente é fácil achar. Obrigado, até o nosso próximo encontro.